Certo. Você está gravando a reunião. Ixi, perdeu o começo. Ai, que triste. Tá gravando, sim. Agora está gravando. Sim. É. Que Me chato. fala sobre o começo rapidinho, então. Vou ter que falar de novo. Ai, ai, ai. Ó, obrigada, viu, por ter avisado. Início de ensino à distância dá essas furadas. Ai, ai, ai. Que triste. Vocês estão observando de novo o slide ou não? Sim. Sim. Então, eu vou só dar uma repetida aqui, tá, gente? Desculpem a furada, mas eu vou repetir rapidinho aqui porque eu esqueci de gravar. Então, vamos lá, gente. Perdão pela falha técnica. Nós vamos estudar a cinemática escalar, que é o estudo dos movimentos, sem a preocupação de estudar a causa dos movimentos, sem se preocupar com as forças que geram os movimentos. As forças nós vamos estudar no estudo da dinâmica, que é a próxima matéria. Por enquanto, a gente vai só se preocupar com o movimento em si. Nós vamos lidar com muita frequência com o termo partícula, porque facilita no trato, né? Facilita quando a gente vai fazer uma conta, a gente considerar que um determinado móvel é uma partícula. O que é uma partícula? É quando o veículo, quando o que a gente está lidando, é muito menor do que em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Ou seja, quando eu posso desprezar o tamanho do objeto que eu estou tratando. Quer dizer, se eu tenho um carro que tem aí 3 metros, mais ou menos, eu estou falando de uma estrada de 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, a pessoa que está sentada, o motorista que está sentado na frente, o passageiro que está sentado atrás, eu posso considerar que os dois vão chegar ao mesmo tempo. A diferença de tempo entre um e outro é desprezível. Então, eu posso dizer que esse carro é uma partícula, tanto faz a distância entre eles, ela é insignificante. Nesse caso, quando a diferença, quando o tamanho ele é muito pequeno em relação à dimensão total de um evento, a gente chama esse objeto de partícula, né? Um objeto muito pequenininho em relação à dimensão total. Facilita o nosso cálculo. Uma outra coisa que a gente tem que observar sempre, né, que vocês já estão bem bons nesse conceito, que um movimento ele é relativo, ele sempre depende do referencial do observador. Então, se a gente lembrar, por exemplo, de Galileu, Galilei, de Aristóteles, que eles falavam que o Sol gira em torno da Terra, ou a Terra gira em torno do Sol, quem é que tinha razão? Depende, né? Para quem está na Terra e olha para o céu, o que enxerga? Enxerga o Sol girando em torno da Terra. Quer dizer, Aristóteles não estava errado. Se a gente tiver a Terra como referencial, de fato o Sol gira em torno da Terra. Agora, se a gente mudar o referencial para o Sol, a Terra gira em torno do Sol. Bom, então por que a gente fala que então é heliocêntrico o sistema, a Terra gira em torno do Sol? Porque se viu que todos os planetas giram em torno do Sol e não só a Terra. Se a gente continuasse a considerar que o Sol gira em torno da Terra
ia ficar um sistema complicado, porque ia ter o Sol girando em torno da Terra e os outros planetas girando em torno do Sol. Ia ficar um sistema muito complicado de se explicar. Então, passou-se a adotar o sistema heliocêntrico com o referencial no Sol. Sempre a gente precisa adotar um referencial para explicar. Então, no caso desse desenho, a gente tem aí um ônibus com pessoas sentadas, uma pessoa em pé no ponto de ônibus, e a gente vai ter que dizer qual é o referencial para dizer se isso está em repouso ou em movimento. Se eu disser que o ônibus está em movimento em relação ao quê? Em movimento em relação à Terra. Aí sim, a pessoa está parada na Terra, o ônibus está em movimento. Agora, o ônibus está em repouso em relação à pessoa que está parada lá dentro. A pessoa, esse passageiro, está parado em relação ao ônibus, está em repouso em relação ao ônibus, porque ambos se deslocam juntos. A distância da pessoa em relação ao ônibus não varia. Se a distância entre os dois não varia, a gente diz que está em repouso. Sempre que a distância variar em um determinado tempo, significa que não está em repouso, tá? O repouso tem a ver com a distância. Trajetória. A trajetória é o caminho descrito, a linha de um percurso. Então, se aqui a gente tem uma posição A, né, nesse prédio, e a gente quer ir até essa casa B, eu posso ir por muitos caminhos. Eu posso ir por esse caminho descrito aqui em linha preta, eu posso ir direto numa linha reta, eu poderia vir aqui por baixo, dando uma volta assim. Isso é minha trajetória, tá certo? É minha trajetória, essa linha. Depois nós vamos ver a diferença entre trajetória e posição. A posição é uma localização em relação a um ponto de uma linha reta que a gente tem uma origem. O que é uma origem? Uma origem é um ponto zero que eu estabeleço numa reta. Eu posso estabelecer esse ponto zero no lugar que eu quiser. Cada um de nós pode estabelecer essa origem aonde considerar melhor. Então, a gente considera esse ponto zero naquele ponto de referência que a gente quiser. Então, eu posso considerar esse ponto zero na cidade da gente, na minha casa, na minha escola, no meu trabalho. Então, se eu considerar esse ponto zero na rua da minha casa, essa é a rua da minha casa. E o ponto zero é justamente a minha casa que está mais ou menos no meio da rua. Se eu tenho um vizinho que sai da casa dele à minha esquerda, ele saiu num tempo zero, ele saiu de uma posição negativa. -2 aqui no caso, porque à esquerda do zero, os números começam a ficar negativos. E depois ele vai andando e os números vão se tornando positivos, certo? Então, em 1 segundo, ele andou aqui 2 metros. Gente, vejam que os números da casa da gente, na verdade, né, se vocês moram aí, eu moro no número 31. Rua das Acácias, número 31. Isso significa que a minha casa está a 31 metros do início da rua. Quem mora numa rua no número 140, a casa dele está a 140 metros do início da rua. Quer dizer que esse exemplo que eu dei de -2 não existe, né? Na verdade, a origem da rua é sempre o início da rua. Na rua não tem -2, né? Não existe número -2. É só porque eu sou vaidosa e queria considerar que 0 é a minha casa. Tá? Então, a posição que é dada pelo número
pela letra S é a origem, e lembrem-se que somos nós que podemos definir qual que é a origem de uma reta. Vamos ver agora o que é o deslocamento escalar ou a variação da posição. Então, a gente viu que a posição é o lugar em relação a uma reta com uma origem. Então, a variação da posição é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Lembre-se que a posição era definida pela letra S, então a diferença entre a posição final e a posição inicial é o delta S. Posição final S menos, menos S0, posição inicial. Então a gente tem aqui a variação da posição, que é também dado pelo deslocamento escalar. Então, deslocamento escalar, gente, é somente a variação da posição. Quando a gente falar em deslocamento escalar, é somente da onde saiu para onde chegou. Não interessa a trajetória. Interessa só de onde saiu para onde chegou. Nós vamos ver, entender isso melhor no exemplo abaixo. Vamos ver aqui a distância percorrida e a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida. Vamos ver esse ciclista aqui, ó. Esse ciclista saiu aqui da posição A, que estava na posição 200 metros. Ele não saiu do zero, ele saiu da posição 200 metros. Aí ele andou de bicicleta até a posição 1000. Depois ele voltou pedalando até a posição 600. Qual que foi o deslocamento escalar dele? Bom, deslocamento escalar, vamos olhar lá em cima. É a variação da posição. É a diferença entre a posição final e a posição inicial. Delta S igual a S menos S0. Qual que é a posição final dele? 600 metros. Qual é a posição inicial dele? 200 metros. Então, 600 metros menos 200 metros dá 400 metros. Então, o deslocamento escalar, ΔS, equivale a 400 metros. Vejam que o deslocamento escalar só interessa de onde ele saiu para onde ele chegou. Não interessa nada mais do que ele fez, só de onde ele saiu para onde ele chegou. Agora, qual foi a distância percorrida? A distância percorrida é a trajetória, é o caminho inteiro que ele fez. Então, o que que ele fez? Ele foi de 200 até 1000. Quer dizer, quanto que ele andou aqui? De 200 até 1000, ele andou 800 metros, não foi? De 200 até 1000, ele andou 800 metros. Depois, de 1000 até 600, ele andou mais 400 metros. 800 mais 400, ele andou ao todo 1.200 metros. Veja, então, que deslocamento escalar e distância percorrida nem sempre são a mesma coisa. O deslocamento escalar simplesmente é do ponto que ele saiu ao ponto que ele chegou, e a distância percorrida se refere à trajetória que ele percorreu. Então, se a gente voltasse nesse exemplo aqui, qual que seria a trajetória? A trajetória é essa linha preta aqui. Qual que seria o deslocamento? O deslocamento seria em linha reta. A gente teria de considerar em linha reta aqui, tá? Teria de pegar essa posição daqui para cá. Agora vamos ver o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Então, nós temos aqui uma linha de posição
que eu estabeleço, geralmente, que para a direita é positivo. Então, eu estabeleci que essa é a nossa origem da trajetória, para a direita é positivo. Então, se eu estiver andando para a direita, eu vou ter um movimento progressivo. E eu vou dizer que a minha velocidade, ela é positiva. Ela é maior que zero. Quer dizer, quando eu me desloco no mesmo sentido da trajetória, quer dizer, quando eu ando para o mesmo lado da trajetória, né, eu estou andando para o mesmo lado da trajetória, a minha velocidade é positiva e eu chamo isso de movimento progressivo. Agora, se eu me deslocar em sentido contrário à trajetória, olha aqui, ó, eu tô como que se eu estivesse voltando de um lugar. Eu tô indo em sentido contrário à trajetória. Neste caso, a minha velocidade é negativa e eu chamo isso de movimento retrógrado. Gente, percebam que uma velocidade negativa, ela nada mais é do que eu andar em sentido contrário, do que eu voltar, assim por dizer. Voltar para uma posição zero. Quer dizer, eu fui até o açougue e voltei para casa. Eu fui e voltei. Quando eu voltei, eu digo que eu tenho uma velocidade negativa, tá? Isso é um movimento retrógrado. Agora, eu gostaria que vocês acessassem, eu vou copiar isso daqui e vou colocar, desculpe, eu vou copiar esse link e vou colocar no grupo de WhatsApp da física para que vocês façam esses exercícios, combinado? São 5 exercícios sobre essa matéria e depois eu vou colocar o link do YouTube para aula assíncrona, que vocês vão assistir um vídeo e vão fazer uma lista de exercícios para me entregar no dia 23 de agosto, que é terça-feira que vem. Essa lista de exercícios vocês podem fazer em dupla, podem fazer juntos com outros colegas, tá? Desde que vocês me coloquem o nome dos colegas com quem vocês fizeram. Se vocês quiserem fazer sozinhos, não tem problema, eu gostaria que vocês me entregassem. Para vocês me entregarem, eu gostaria que vocês ou digitalizassem a folha de onde vocês fizeram. Se vocês digitalizarem, vocês podem me mandar por e-mail ou colocar no SIGA, ou então vocês podem tirar uma foto e me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Com o nome de quem fez junto. Certinho? Mas já a lista de exercícios. Já! Pensando que o céu é perto, mas não vale nota, só vale presença. Oi. Bicho, lá no caso das fotos, é só pelo WhatsApp ou pode colocar em arquivo PDF e mandar para o cigarro? Pode botar em arquivo PDF e botar pelo cigarro. Certo. Tá, gente? Tem diversos, vocês podem me mandar por e-mail, pelo cigarro, pelo WhatsApp, do jeito que vocês quiserem. Ó, a Juliana já postou aqui no chat o link para os exercícios. Primeira semana vai ser tranquila. Que isso? A bicha te passando exercício para não de acerto. Então, uma semana inteira para fazer pouco exercício, são só 13. Ô, Bird, dia 23 é domingo. Coisa, né? O que tem dia 23? É que você falou que é para entregar dia 23, que é terça, mas dia 23 é domingo. Opa! Não.
Hoje não é dia 18? Então, mas você para entregar dia 23, que é domingo. Próxima terça, 25. Ah, Não vai dar pra entregar então, velho. é. Putz, Bird, a gente não estuda no domingo, não. Mas... Pô, que triste, não vai dar pra fazer. Domingo a gente cansar, que pena, né? Nossa, Então É é uma dia pena mesmo. 25. Dia 25. Sorry. Tá, gente? Dia 25. Comi mosca, Entendi. né? Tá bom? Esses exercícios, vamos fazer juntos agora? Ou já está acabando a aula? Já está acabando a aula, né? Queria que vocês tentassem fazer esses exercícios aí do Mundo da Educação. Eles são 5 exercícios de múltipla escolha, bem rapidinhos. Dá para vocês fazerem agora. E aí eu vou passar o link do YouTube, porque lá no vídeo RNP é muito chato, demora horas para subir um vídeo lá. Eu baixei o mínimo a resolução e mesmo assim era 88 horas para subir um vídeo lá. Impressionante, tem que fazer uma semana para. Então, fui no YouTube ontem e aí subiu o VaptVupt. Então, vou passar o link agora, tá? Alguma dúvida, gente? Não? Então, valeu. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei muito feliz, embora eu não tenha visto ninguém. Queria ver vocês. Sniff. Fiquei triste de não ver vocês. A próxima aula a gente vai combinar de todo mundo pentear o cabelo, escovar os dentes. Assim, é melhor não ter visto mesmo, viu? Não. Eu não consigo pentear cabelo, não, viu? Uma coisa boa não ter visto a gente hoje, Bird. Pô, a câmera me deixa feio, não vai dar não. Eu nem Não, gente, eu queria ver vocês com saudades. Tem a pose dá pra ver, mano. É melhor não ver não. De aula, dá pra ver ainda. É melhor 5 pra quem não tem o microfone, hein? Aliás, o vídeo. bem rapidinho, 5, assim, ok. só abre e fecha. Bem assim. Não dá, Bi. Não dá não. Bi, Ó, por 5 vai. Ali, ó, Aí, no valeu, gravado. Zaliá. Gostei. Tem que ter coragem, ainda bem que a Abrir a câmera câmera. Muito bem, corajosos. Eu não tô vendo nada. A tela tá compartilhada. Eu tô na internet já há meia hora, velho, mas a aula tá acabando, peraí. Eu vou sair. Falta 4 minutos. Eu não Para de consigo gravar ver aí. ninguém com câmera ligada. Vocês querem que eu desligue a gravação? Por favor. Peraí, deixa eu desligar a gravação. É direitos autorais. Beleza. Peraí. A Giri baixou o StarCraft. Direito da imagem, hein? Desliga o compartilhamento.